manifeste. Sessão ordinária do dia 22 de abril de 2015. Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Solicito à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, realizada dia 13/4/2015, com início às 20 horas. Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2015, com início às 20 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Afonso da Silva, Cícero Aurélio de Lima, Gilson Aleixo dos Santos, Alexandre de Jesus Escanacapra, Antônio Cordeiro dos Santos, Armando de Meira Garcia, José Paes Filho e Rafael da Cunha Guerreiro. Não compareceu o vereador Fernando Fernandes de Oliveira. Havendo quórum regimental, o presidente, em nome de Deus, deu por aberta essa sessão e convidou o vereador Cícero Aurélio de Lima para assumir a cadeira de vice-presidente. Convidou o vereador Gilson Aleixo dos Santos para assumir a cadeira de primeiro secretário e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual ficou aprovada sem discussão. Em seguida, solicitou a leitura dos ofícios recebidos. Nada constou. Na sequência, declarou a ordem dos requerimentos verbais dos vereadores. Requerimento número 63/2015, de autoria do vereador José Paes Filho, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que seja instalada placa de identificação com os nomes de todos os conjuntos habitacionais, assim também que seja colocado placas com os nomes das referidas ruas dos conjuntos. Requerimento número 64/2015, de autoria do vereador Rafael da Cunha Guerreiro, à Casa de Leis, para que seja feita uma moção de aplauso para a diretoria do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, pois uma diretoria que trabalha muito por essa instituição. Requerimento número 65/2015, de autoria do vereador Rafael da Cunha Guerreiro, ao Executivo Municipal, para que estabeleça contato com o setor competente para que seja feita uma limpeza na fonte da Praça dos Expedicionários, pois a população está reclamando que está muito suja. Requerimento número 66/2015, de autoria do vereador Rafael da Cunha Guerreiro, a essa Casa de Leis, para que o setor jurídico verifique as questões legais para que possa apresentar um projeto de lei sobre a obesidade zero, onde irá auxiliar as pessoas que têm problemas de obesidade. Requerimento número 67/2015, de autoria do vereador Alexandre Jesus Escanacapra, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que fosse feito o patrulhamento das estradas rurais dos distritos de Ivaína e Santa Esmeralda. Requerimento número 68/2015, de autoria do vereador Alexandre de Jesus Escanacapra, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato mais especificamente com o setor de obras para que envie algum funcionário para fazer uma vistoria na ponte de madeira que liga o distrito de Ivaína a São José do Ivaí. Requerimento número 69/2015, de autoria do vereador Armando de Meira Garcia, a essa Casa de Leis para que envie ao Executivo Municipal uma cópia da minuta da lei que regulamenta os royalties do petróleo para que parte da iniciativa do Executivo para que possamos estar analisando. Em seguida, solicitou a leitura dos requerimentos por escrito dos vereadores. Requerimento número 62, de autoria do vereador José Paes Filho, ao Executivo Municipal, para que encaminhe um ofício à Superintendência da Caixa Econômica Federal para que faça estudos sobre a viabilidade de trazer um posto de atendimento da Caixa Econômica Federal para atender à demanda do município. Solicitou a leitura das propostas de emendas modificativas do Legislativo Municipal. Proposta de emenda modificativa número 03/2015 ao projeto de lei número 015/2015 do Executivo Municipal. Modifica o artigo 1º do projeto de lei 015/2015 do Executivo Municipal, que autoriza a promover a recomposição salarial dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. Proposta de emenda modificativa número 04/2015 ao projeto de lei número 016/2015 do Executivo Municipal.
Modifica o artigo 1º do projeto de lei 016/2015 do Executivo Municipal, que autoriza promover a recomposição dos subsídios dos secretários, vice-prefeito e prefeito do município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, e dá outras providências. Na sequência, declarou a ordem do dia. Colocou em votação única a dispensa do parecer e das respectivas comissões do vereador Fernando Fernandes de Oliveira, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Solicitou a leitura dos projetos de lei do Executivo Municipal. Projeto de lei número 015/2015. Autoriza o chefe do Poder Executivo do município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, promover recomposição salarial dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. Projeto de lei número 016/2015. Autoriza promover a recomposição dos subsídios dos secretários, vice-prefeito e prefeito do município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, e dá outras providências. Em seguida, colocou em discussão os referidos projetos e as propostas de emendas modificativas. Não havendo mais manifestações, o presidente colocou em votação única a proposta de emenda modificativa número 03/2015 ao projeto de lei número 015/2015 do Executivo Municipal, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Colocou em votação única a proposta de emenda modificativa número 04/2015 ao projeto de lei número 016/2015 do Executivo Municipal, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Colocou em primeira votação o projeto de lei 015/2015 do Executivo Municipal com a proposta de emenda modificativa já aprovada, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Colocou em primeira votação o projeto de lei número 016/2015 do Executivo Municipal com a proposta de emenda modificativa já aprovada, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, declarou a ordem das explicações pessoais dos vereadores. Não havendo mais manifestações e nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o presidente deu por encerrada essa sessão e mandou lavrar a presente ata, a qual deverá ser lida, votada e assinada pelo presidente e secretário, respectivamente. Quem estiver de acordo com a presente ata, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada a ata da sessão anterior. Solicito à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos. Nada consta. Declara a ordem dos requerimentos verbais dos vereadores. E a palavra está com o Tuíca. Eu vou fazer o requerimento. Boa noite a todos. Monte Castelo, Santa Esmeralda, Ivaína. Quero fazer um requerimento aqui o Executivo sobre a Academia de Santa Esmeralda, que foi prometido faz 7 anos. E quero também a diária dos motoristas de novembro para cá. E também eu, como presidente, eu quero que todos os vereadores me apoiem, que eu quero acabar com os votos secretos, porque eu acho que vereador não tem nada para esconder, então todos os votos para mim deviam ser secretos. Então quero o apoio de todos os vereadores. E quero também que manda para o Executivo se tem jeito de anular a licitação que foi feita nos postos de gasolina, porque eu não concordo com isso daí, porque não teve concorrente. E um só faz o que quer. Então, na minha cabeça, está completamente errado. Meu muito obrigado e a palavra está aberta. Palavra, presidente. A palavra com o vereador Bola. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, ouvintes da Castelo FM, e senhores aqui presentes e os que nos acompanham via internet. Presidente, gostaria que fosse encaminhado ao setor competente, especificamente de projetos, em conjunto com a Secretaria da Agricultura, para que eles elaborassem o maior número de projetos possíveis relativos à readequação de estradas rurais, especificamente nos assentamentos. Obtive informações de Brasília que foi alocado uma grande quantidade de recursos através do MDA para esse objetivo. Então, o nosso município, quem chegar com os projetos primeiro, com certeza sairá na frente.
Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Rafael. Senhor presidente, eu solicito que seja enviado ofício para o executivo solicitando todos os projetos de lei que foram votados por essa casa, o porquê que muitos ainda não estão em andamento, não foram implantados, ainda não está funcionando. Então, assim, principalmente dos últimos 6 anos. A palavra continua aberta. Palavra com o vereador Zé Paz. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, nossos visitantes e a todos os ouvintes da Rádio Castelo FM. Senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao setor competente para que informasse esta casa como é que está o andamento da manutenção das ambulâncias e de um trator que se encontra parado no pátio rodoviário. Obrigado. A palavra continua aberta. A palavra com o vereador Espinho. Boa noite. Está funcionando esse microfone? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado esse requerimento especificamente ao setor de obras. Já foi um requerimento feito por mim, já foi feito por você, senhor presidente, pelo senhor, e falar que eu gostaria muito que fosse solucionado isso aí, que é a respeito do quebra-mola das ruas do distrito da Ivaína. Depois, na explicação, eu quero dar uma explicação a respeito disso aí. Muito obrigado. Ela continua aberta. Senhor presidente, só ressaltando sobre o meu requerimento, sobre as leis, eu me refiro apenas às leis feitas pelo Legislativo. Ou seja, as leis que foram feitas por essa casa, de autoria dessa casa e que não foram implantadas. A palavra continua aberta. Palavra com o vereador Zé Grande. Só gostaria de pedir à mesa dessa casa que fosse colocado no site da Câmara todos os requerimentos, projetos de leis dos mandatos anteriores, que no caso aqui, desde 2001 a 2004, porque no site ainda só está constando, pelo menos até ouvido no meu, o de 2015. Então, faço esse apelo que seja colocado, atualizado pelo menos, todos os requerimentos de gestões anteriores desta casa. Obrigado. Solicito a leitura dos requerimentos por escrito dos vereadores. Nada consta. Solicita a leitura da proposta de emenda 005/2015, aditiva ao projeto de lei 009/2015 do Executivo Municipal. Proposta de emenda número 005/2015, aditiva ao projeto de lei número 009/2015 do Executivo Municipal. Súmula. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 3º do projeto de lei 009/2015 do Executivo Municipal, que autoriza a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução da pavimentação do conjunto habitacional Colibri da cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, e da outras providências. Solicita a leitura do projeto de lei 001/2015 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Rafael da Cunha Guerreiro. Projeto de lei número 001/2015 do Legislativo Municipal. Súmula. Institui a política de combate e prevenção à obesidade e ao sobrepeso de adultos e crianças e institui a Semana Municipal de Combate à Prevenção à Obesidade no município de Santa Cruz do Monte Castelo, Estado do Paraná, e da outras providências. Ordem do dia. Solicito a leitura dos projetos de lei 009, 0015, 0016, 0018, 019 de 2015 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 009/2015, súmula, autoriza a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução da pavimentação do conjunto habitacional Colibri da cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, e da outras providências.
Projeto de Lei número 015/2015, súmula, autoriza o chefe do Poder Executivo do município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, promover recomposição salarial dos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. Projeto de Lei número 016/2015, súmula, autoriza promover a recomposição dos subsídios dos secretários, vice-prefeito e prefeito do município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná e da outras providências. Projeto de Lei número 018/2015, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância total de R$ 105 mil destinada à regularização fundiária de áreas urbanas, papel passado e da outras providências. Projeto de Lei número 019/2015, súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância total de R$ 100, destinada à restituição de saldo do convênio 78/2012, pavimentação de vias urbanas e da outras providências. Coloco em discussão os referidos projetos. A proposta de emenda aditiva e a palavra está aberta. Palavra, presidente. A palavra com o vereador Bola. Boa noite mais uma vez, presidente, nobres colegas vereadores, senhores aqui presentes, ouvintes da Castelo FM e o pessoal que nos acompanha através do site da Câmara. Bastante projetos hoje. Essa emenda 5/2015, eu vou resumir e espero estar falando em nome de todos os colegas vereadores. Foi apresentado um projeto onde o município se obriga a apresentar o projeto, e nós aprovamos, com relação à cobrança das contribuições de melhoria. É apenas um quesito da Justiça. Se você não tiver essa autorização para que o município possa cobrar em percentuais a contribuição de melhoria, o asfalto, o município na frente não poderia executá-los e esse recurso seria perdido. Aí apresentamos uma emenda e brilhantemente a todos os vereadores apoiaram. Me parece que me partiu do Rafael e do Zé Grande em primeira mão. Aí aproveitamos e fizemos coletivo, porque vários vereadores, todos os vereadores, na verdade, tiveram até a mesma ideia. Inclusive o Antônio, que não está aqui, o Antônio Cordeiro, compartilhou da mesma ideia, para que o pessoal que tivesse a contribuição de melhoria lançada tivesse os mesmos benefícios da remissão, ou seja, da isenção do imposto. Os que se enquadrarem na isenção de imposto, que sejam pessoas que preencham aqueles quesitos lá, que são inúmeros, renda familiar per capita, enfim, se eu ficar lendo aqui, ficaremos horas. Essa mesma família, esse mesmo contribuinte será isento também dessa contribuição. Achamos por bem uma proposta justa e que os mais fracos, com certeza, serão atendidos, serão beneficiados com a melhoria e a construção do asfalto, como também na sua isenção. O projeto de lei 1/2015 dessa casa, eu vou me reservar em deixar a apresentação para o nobre vereador que o apresentou. Quero dizer que apoio, mas cabe ao senhor pelo conhecimento, pelo estudo, parabéns por enquanto. Não. O projeto 9/2015 é o projeto que autoriza a cobrança da contribuição de melhoria que eu acabei de falar em relação à emenda que apresentamos para que os mais humildes, os mais fracos que se enquadrem na isenção não paguem a contribuição de melhoria também. O 15/2015 e o 16 é o que trata da recomposição de salários, que já foi explicado na sessão anterior, os servidores que se enquadram, os chefes executivos, os vereadores, enfim, terão a recomposição salarial de 8,42. O 18/2015 eu vou dar uma pequena pincelada, depois eu tenho certeza que o vereador José Grande e os demais, nós fazemos frente nessa batalha, que é a regularização fundiária. O município conseguiu a viabilização de um recurso, estamos apenas votando a autorização para a contabilidade. Estamos falando em orçamento. É um pedido antigo, tanto dessa administração, que eu acho que eu já fiz umas 2 vezes, mas o Zé Grande, anteriormente, já tinha batalhado e muito aquelas pessoas que têm seus imóveis e não têm suas escrituras definitivas no seu nome. O vereador Zé Grande depois poderá dar mais uma explicação, até com conhecimento maior de causa, por mais experiência nessa casa. O 19 é apenas a devolução de R$ 100
de pavimentação asfáltica. Sobra um saldo e, contabilmente, a Câmara precisa autorizar a contabilidade para que faça a devolução para a regulação do convênio e a aprovação da prestação de contas. Demais, presidente, muito obrigado pela atenção. A atenção de todos. Todos tenham uma boa noite. A palavra está aberta. A palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Rafael. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, aos nossos visitantes e também, claro, as pessoas que nos escutam pela Rádio Castelo FM e também nos acompanham pelo site em tempo real, em áudio e vídeo, sobre a nossa sessão. Senhor presidente, não vou falar dos outros projetos que já foram muito bem explicados aqui pelo nosso colega, pelo vereador Armando, que explicou muito bem todos os projetos. E me deixou aqui a oportunidade para falar de um projeto que é o primeiro projeto de iniciativa dessa Casa de Leis deste ano. Então, é um projeto que trata-se da obesidade infantil. Aliás, não só infantil, mas como num todo. Nós sabemos que a obesidade vem aumentando a cada dia e nos últimos anos ela tem duplicado. E a maioria dos problemas de obesidade não é genético, e sim por ingestão de maneira errada de alimentos, entendeu? E quando a gente fala de obesidade, a gente já pensa logo na saúde, principalmente das nossas crianças. Então, esse projeto, ele vem de encontro com uma série de trabalho, uma equipe, né, uma parceria entre a saúde e a educação, com profissionais dessa área, professor de educação física, psicólogo, nutricionista, para que eles possam fazer um acompanhamento. Vão fazer o cadastro nas escolas, principalmente, e as pessoas da população que quiserem também participar desse acompanhamento, que vai ter os profissionais responsáveis, para que eles possam aí, de maneira, pelo menos uma vez por mês, acompanhar como que está sendo o desenvolvimento dessa pessoa, para que essa pessoa possa ter mais saúde, ter mais felicidade com relação à sua vida, já que o que eu disse, a questão da obesidade hoje já é um problema global e vem aumentando a cada dia. Prevenindo a obesidade, nós vamos estar prevenindo várias doenças no futuro. Portanto, eu conto com o apoio de todos os vereadores para que possam votar favorável a esse projeto, que é de iniciativa do Legislativo. Muito obrigado. Coloco em votação única a proposta da emenda número 05/2015, aditiva ao projeto de lei 009/2015 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada a proposta de emenda 005/2015, aditiva aos projetos de lei 009/2015 do Executivo Municipal, por unanimidade de voto. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 009/2015 do Executivo Municipal, com a proposta de emenda aditiva já aprovada. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada o projeto de lei 009/2015 por unanimidade de votos, com a proposta aditiva já aprovada. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 018/2015 do Executivo Municipal, 019/2015. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovado o projeto de lei número 018/2015 por unanimidade de votos, e 019/2015. Coloco
em segunda votação o projeto de lei número 015/2015 do Executivo Municipal com a proposta de emenda modificativa já aprovada. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovado o projeto de lei número 015/2015 por unanimidade de voto, com a proposta de emenda modificativa já aprovada. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 016/2015 do Executivo Municipal, com a proposta de emenda modificativa já aprovada. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada o projeto de lei número 016/2015 por unanimidade de votos, com a proposta de emenda modificativa já aprovada. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 001/2015 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Rafael da Cunha Guerreiro. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Declaro a ordem das explicações dos vereadores e a palavra está aberta. Fernando, convido você para assumir a cadeira. Tem que passar para o vereador primeiro. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tuica. Boa noite a todos. Boa noite, meu negão aí, negão do Juca, o menino, e todo mundo de Monte Castelo, Ivaíne e Santa Esmeralda. Senhor presidente, eu pedi um requerimento aqui da Academia de Santa Esmeralda, porque em ano de ser vereador, acho que está com 6, 7 anos que foi prometida, mais pelo vice-prefeito que o prefeito, que assumiu mais, os dois juntos. E eu sou muito cobrado lá no Santa Esmeralda por isso aí. E outra, eles têm demonstrado um serviço muito bom, que o Zé Maria eu nem tenho ele como prefeito, tem como um irmão. Mas eu queria que eles fizessem daí, porque eu sou muito cobrado em Santa Esmeralda. E sobre as diárias dos motoristas de novembro até hoje, porque é bom, já teve um baco-baco aí, então é bom a gente saber já como é que está indo as coisas. E sobre a licitação dos postos, eu não acho justo um posto só, sem concorrência, vencer uma licitação. Então, peço carecidamente para o prefeito, se tiver jeito de anular isso aí, vai ser uma honra para mim, porque nunca achei justo um só tomar conta da cidade. E também, sempre eu tive na minha cabeça, votação na Câmara, eu acho que todos os vereadores não tem nada que se esconder. Então, eu como presidente, eu quero dar esse orgulho para vocês e para a população de Monte Castelo, eu quero o apoio de vocês tudo. Já pedi para o Rodrigo fazer o projeto, segunda-feira nós vamos votar para a sessão, as votações, nenhuma mais ser secreta. E agradeço vocês, todos os vereadores, de colaborar com a minha legislação como presidente. E se Deus quiser, nós vamos continuar sempre unidos, como sempre. Meu muito obrigado a todos. Palavra continua aberta. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Zé Grande. Retornando aqui na tribuna, só para dar uma breve explicação a respeito dos meus requerimentos, sobre a questão de como está aí o andamento da manutenção das ambulâncias que estão no pátio rodoviário
e de um trator que, segundo o próprio mecânico, está precisando de uma bomba injetora. E nós sabemos da falta que faz esse trator para fazer serviços no município. Sobre a questão dos referidos projetos aqui já discutidos e votados, eu votei a favor porque são projetos que vêm de interesse, que vêm de encontro à população. Sobre aqui os requerimentos, até apresentado um aqui pelo vereador Tui, que eu quero louvar aqui, esse pedido aqui, que na verdade ele está reiterando, que é um projeto que eu já apresentei aqui mais de uma vez, de 2009 a 2013, eu não tenho assim, a lembrança da data, mas por isso que eu pedi para que fosse colocado no site da Câmara todos os requerimentos, indicações e projetos de lei apresentados não só por mim, mas por outras gestões anteriores, porque assim fica mais transparente o trabalho desta casa. Então, quero aqui parabenizar aqui o vereador Tuica, porque não há sentido, assim que o Congresso Nacional já aprovou a abolição do voto secreto, então não há sentido, porque na Câmara de Vereadores isso ainda está acontecendo. Que nós tínhamos um projeto hoje que estava na pauta, que foi até retirado, que seria por escrutínio secreto. Desculpe. Então, o que quer dizer isso? Que são votos secretos. Coloca-se, todo mundo vota, coloca na caixinha, depois vai abrir ali. De qualquer forma, vamos ficar sabendo mais tarde quem votou. Então, não há sentido por que ter voto secreto. Desde para a presidência da Câmara, enfim, tudo que se trata de que tem que ser votado nesta casa. Então, precisa ser feita uma alteração na lei orgânica, da forma que eu já pedi, e no regimento interno desta casa. Então, aqui, eu abono aqui o pedido, assim como os demais vereadores, do vereador Antônio, né, e que isso seja feito o mais breve possível, para que nos próximos, não sei se vai ter validade para esse ano, mas se for, pelo menos no ano seguinte, eu tenho certeza que já vai estar sendo, não há necessidade de ter voto secreto, né. Então, no mais, era isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Convido o vereador Tuica que faça uso da cadeira da presidência. Não, a palavra, senhor presidente. Ué, primeiro fala que eu não vou falar, depois não abre a palavra. Eu quero que abra a palavra, eu quero fazer uso da palavra, presidente. Não, eu estou tranquilo, presidente. O problema é que você falou que não ia dar a palavra, pulou a vez, né? É questão de ordem, né, presidente? Senhor presidente, prometo ser breve, meus colegas vereadores. Não poderia deixar de usar a palavra para agradecer o apoio que vocês me deram para esse projeto que é de iniciativa do Legislativo. É o primeiro projeto que está sendo enviado para essa Casa de Leis de nossa autoria. E dessa forma eu até convoco vocês, meus senhores vereadores, para que nós possamos estar mostrando nosso trabalho com mais iniciativas de projeto. E quero lembrar sobre o requerimento que eu fiz semana passada, da moção de aplauso do Lar dos Idosos, para que seja enviado daí para essa Casa de Leis, para ser votado na próxima sessão, e que na sessão seguinte, né, a votação, eles sejam convidados aqui, a Janda, a dona Neuza, enfim, toda a diretoria, para que receba aqui essa moção de aplauso pelos relevantes trabalhos que vem sendo realizados por toda a diretoria do Lar dos Idosos. Então, eu quero agradecer mais uma vez o apoio que vocês me deram para esse projeto, que o nome em si já disse, eu vou ter que ler para vocês, que institui políticas de combate à prevenção à obesidade e aos sobrepesos de adultos, crianças, e institui a Semana Municipal de Combate à Prevenção de Obesidade no município de Santa Cruz do Monte Castelo. Enfim, então vai ser montada toda uma rede para que possa estar cadastrando e acompanhando, para que nós a gente consiga melhor saúde aí para as nossas crianças e para as pessoas aqui de Santa Cruz do Monte Castelo. Também não poderia deixar de estar lembrando que o município de Santa Cruz do Monte Castelo, como todos os outros do Paraná e do Brasil, vai passando por diversas dificuldades financeiras. Haja visto que o mês passado só o Fundeb deixou de vir 50 mil reais, veio 50 mil reais a menos no mês de março que os outros anos.
E nós sempre cobramos aqui o executivo para fazer vários pedidos, e um deles, que vários pedidos ele tem realizado para a gente. E um deles, como nós já citamos aqui, é a questão das tampas, né, de bueiro. Eu estive visitando o pátio, conversando com o secretário, com o seu Wilson, e foi, gente, feita na nossa garagem mais de 130 tampas de bueiro. E o seu Wilson disse que ainda não conseguiu atingir toda a meta. Toda semana eles estão produzindo cerca de 20, 30 tampas, e ele acredita que até o início do mês de maio vão ser feitas mais 100 tampas, que aí consegue abrangir toda a demanda que estava faltando. Então era um pedido dos vereadores, era um pedido da comunidade, né? E mesmo o município passando por dificuldade financeira, porque essas tampas são feitas com recurso livre. E é importante, Fernando, nós como vereadores estar lembrando a toda a comunidade a estar fiscalizando, não deixar as crianças, às vezes os adolescentes quebrando, entendeu? O pessoal colocando o carro em cima das tampas, não adianta, porque senão é mais dinheiro público que vai ser desperdiçado. Então nós também, além de cobrar o executivo, temos que orientar a população a ser um fiscalizador do patrimônio público. Eu digo isso com as tampas, mas não é só as tampas, temos que pensar em tudo, iluminação pública, prédios públicos, os veículos públicos, enfim, tudo que é do município, que é do povo, tem que ser fiscalizado não só pelos vereadores, mas por toda a população. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Bola. Presidente, prometo ser breve. O meu pedido verbal foi em relação à apresentação de projetos junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, especificamente na readequação de estradas rurais dos assentamentos. Tive contato com Brasília e fui informado que haverá uma alocação de recursos vultuosa nesse sentido, e como sempre, quem apresentar o projeto primeiro, com certeza será atendido. Aproveitando o gancho do vereador Rafael, que falou da moção de aplauso, salvo o melhor juízo, o presidente já havia apresentado, em conjunto comigo, a moção de aplauso a todos os servidores. Presidente, se o senhor puder dar uma verificada como que está a situação daquela moção também, poderemos ser atendidos no mesmo requerimento. Em relação ao projeto de lei, eu já tinha citado que o vereador Zé Grande havia feito uma cobrança anterior, eu também já fiz nessa nova legislatura. Esse projeto de lei, o 18, que viabiliza recursos para a contabilidade no montante de 105 mil para a regularização fundiária, eu até consultei o vereador Zé Grande, que em outra legislatura já me falou que já foi votada a lei que regulamenta tal evento, tal ocasião. Porque eu entendo que não há como fazer uso campeão de lote urbano, mas me parece... O senhor tem uma explicação, presidente? Tem uma parte. A permissão por uma parte, por favor, vereador. Por favor, Zé Grande. Esse projeto já foi votado na legislatura passada, e existem os critérios que serão convidados cada um dos proprietários dos imóveis, e aqueles que se enquadrarem dentro dos critérios, aí sim será feito e terá a possibilidade de ser regularizado. Então, na verdade, nós sabemos que tem lotes doados aí há mais de 20 anos, até da administração do Paulo Libânio, sim. Tá? Enfim, que estão irregulares, e outros estão até hoje em nome de prefeitura, que na época era Cobrinco. Né? Então, as pessoas que não foram atrás, então não conseguem mais regularizar se não tiver o aval da prefeitura. Então, isso possibilitará cada proprietário de imóvel, com a interdição da prefeitura, possibilitará a regularização do tal imóvel. Deixa eu ver se eu entendi. Os da Cobrinco, não. Só os do na verdade, eu quero dizer assim, os lotes que foram doados na época da Cobrinco. A prefeitura doou, porque são lotes que existiam lá, e eles poderiam ter procurado a prefeitura para regularizar, no caso a Cobrinco. A Cobrinco acabou, então o que acontece? Ficou difícil deles regularizar. Agora o que acontece? Aí esses lotes ficaram para o município. Alguns já tinham sido doados, outros foram doados posteriormente,
e se encontram irregulares. Eu vou, na outra oportunidade, presidente, se o senhor me permitir uma adenda aqui, que me forneça depois o site onde está essa lei, porque, no meu entender, os da Cobrinco não entram, são os que são da propriedade do são município. lotes daquela época, que era a única colonizadora, então eles não entram, na verdade. Ok, vereador. Obrigado. O jurídico já me informou aqui que os da Cobrinco realmente não entram. Exatamente. Então, mas mesmo assim, sem menor dúvida, é um avanço excepcional. Existem inúmeras pessoas, famílias que têm imóveis, como o senhor mesmo já citou, há mais de 20, 30 anos e não tem o documento em seu nome, não pode viabilizar um financiamento de reforma, enfim, seria a solução para a inúmera família. E pelo que eu entendi, a lei foi aprovada na gestão passada e me faltava o principal, que era o recurso para a mobilização de documentação, enfim, departamento jurídico, e esse recurso, mais uma vez, foi conquistado pelo Executivo, ao qual vai aqui minhas saudações e parabéns por mais essa conquista. Do mais, presidente, muito obrigado e boa noite a todos. Eu só quero ressaltar aqui que eu agradeci os vereadores e ajudar eu como presidente, e eu esqueci de ressaltar o nome do Rodrigo, sem ele a gente não faz nada, a Lu, Deusdete e a Rose, que presta serviço para a Câmara Municipal. Meu muito obrigado. Palavra com o vereador Kiko. Boa noite, presidente, aqui os novos vereadores, senhores visitantes, aqui o Negão, da Defesa Civil, o Neto Cicinho, o Negão ali, e a todos os ouvintes da Castelo FM, meu muito boa noite. Presidente, que eu volto hoje nessa tribuna falando aqui, é sobre os terrenos, que esses dias atrás eu fiz um requerimento aqui nessa Casa de Lei, pedindo para que todos os terrenos fosse feito um levantamento para ser roçado. Aquele que não cuidasse do terreno dele, a prefeitura fosse, roçasse e jogasse no IPTU. Mas isso eu não estou vendo acontecer na cidade, que eu estou andando na cidade e não está acontecendo. Até hoje, o mesmo terreno que estava aí com a quiçaça, está do mesmo jeito. Aí, hora que qualquer coisa que dá dengue, aí só sente a família, hora que está doente. Aí vai correr atrás do prejuízo. E outra, presidente, sobre o que o senhor falou aqui, pediu o requerimento, vou dar até um parabéns para você sobre o requerimento das diárias lá do motorista. Vou dar um parabéns para você, porque você pode ter certeza que hoje que eu estou no comando lá, o negócio é certo, porque minhas coisas é certo. Hoje que eu peço, e vou fazer um projeto de lei aqui, que vote, que peça aumento para o motorista da saúde, sim, porque segunda e terça foi feriado para algum setor da prefeitura, mas para nós não foi. Nós trabalhamos segunda e terça, nós não tem feriado. Não existe feriado para nós que trabalham na saúde, porque quem está doente não espera feriado, a gente tem que atender. Então eu dou parabéns para você por ter pedido isso daí, você pode ter certeza que vai chegar aqui, vai chegar em cima da linha, porque o negócio é no gabarito. Então, meu muito obrigado, e eu hoje aqui eu vou pedir, vou dar um abraço aí para a Defesa Civil, que aí está atendendo nós, que nós estamos com dificuldade aí de ambulância de vez em quando, e a gente está pedindo, a gente liga lá na Defesa Civil, e eles vêm aqui atender a nós com carinho, e aí eu vou agradecer a todos que trabalham na Defesa Civil, Negão, você, aí trabalha na Defesa Civil, e você pode ter certeza que eu vou apoiar um projeto de lei para dar emoção de aplauso para os meninos da Defesa Civil, e tanto você e tanto o capitão, para eles receberem na nossa Câmara aqui. Falou, Negão? Meu muito obrigado, boa noite a todos. Vereador, uma parte, só enquanto você vai concluir aí, se me permite, para reiterar aqui o seu pedido sobre a questão das roçadas, eu queria só lembrar aqui da Praça da Bíblia, que fica no fundo do PA. Está em estado de abandono, eu estive passando por lá e está em estado de abandono. Nós sabemos que nós já fizemos a manutenção uma vez, mas está degradando a situação lá. Que fosse feito a manutenção. Obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado. Fala com o vereador Espinho. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, aos nossos visitantes, aos ouvintes aí da Rádio Castelo. Senhor presidente, a respeito do meu requerimento, né, pedido aí que foi feito nessa Casa de Leis por mim, pelo senhor, né, do quebra-mola lá do distrito,
A gente já está cansado de vir fazer esse requerimento aqui e falar que não foi feito, né, a obra ainda. Será que 2 quebra-mola é tão caro para uma prefeitura que até agora não foi solucionado isso aí? Eu acho que a hora que acontecer um acidente, né, que nem já quase ocasionou essa semana em frente à escola estadual lá do distrito, eu acho que vai ficar mais barato, né, para a prefeitura. Eu acho que aí, vai ficar mais barato para a área da saúde, né, porque se até agora não foi solucionado, quem sabe a hora que acontecer um acidente vai ser solucionado. Vão fazer os quebra-molas, só que aí às vezes pode até ser tarde, porque às vezes pode até custar uma vida, como quase custou essa semana aí. Quase uma criança foi atropelada, saindo ali da escola. Então, falar aqui no outro, não é um pedido meu, do vereador Espim, não é um pedido do vereador Tuíca, é um pedido da população do lugar. A gente está sendo cobrado através disso aí, né? A gente, falar que não está sendo cobrado todo dia e não está sendo solucionado. Então eu gostaria que fosse feito aí, revisto esse requerimento e fosse feito em respeito à população, não em respeito a mim, vereador, mas em respeito à população do distrito. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária. Boa noite a todos.